2019 nós temos abordado um tema central para a igreja, que é o tema da fidelidade. E durante todo o ano nós vamos trabalhar mensagens em cima disso. Como sermos fiéis ao Senhor. E há muitas áreas que precisam ser contempladas na nossa vida. E há muitas maneiras pelas quais nós podemos manifestar e viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Temos aprendido isso. Em 2019 nós temos trabalhado isso. Semana passada nós aprendemos como sermos fiéis ao Senhor por meio da coragem. Coragem diante dos desafios, coragem diante das lutas, coragem diante das muitas dificuldades. E vimos isso dentro da profecia de Ageu ao povo do Senhor, profecia que Deus deu a Ageu, falando para que o povo não estremecesse, para que o povo tivesse coragem diante das lutas e desafios daquele tempo. Para você lembrar, no livro de Ageu, a profecia, Ageu está profetizando ao povo, naquela época que o povo volta do exílio da Babilônia, o povo ficou exilado por 70 anos da Babilônia, por ordem de Deus, por mandato de Deus. Deus exilou o povo lá, Deus permitiu que o povo estivesse lá, em resposta à desobediência do seu povo. E o povo ficou por 70 anos cativo, sob o jugo babilônico e depois de outros povos, até que Deus ouviu o clamor do seu povo e os restituiu, os restaurou, os levou de volta para a terra. Quando eles voltam para a terra de Canaã, para Jerusalém, Deus dá a eles uma ordem, que eles reedifiquem o templo que havia sido destruído, o templo que havia sido colocado no chão, templo este que é reconstruído, e toda a história está lá no livro de Esdras e Neemias. Ageu profetiza bem nesse templo, o templo de Esdras e Neemias. E nós vimos na semana passada então, que Deus chama o povo que mantenha a coragem. Os desafios seriam grandes, as lutas seriam grandes, mas que eles não desistissem. Permanecendo nessa ideia de fidelidade e buscando também uma exposição progressiva da palavra de Deus, nós vamos continuar hoje no livro de Ageu. Eu quero que você abra a sua Bíblia. A cada domingo vai ficar menos difícil você achar Ageu, tá? Porque você já está em alguns domingos com ele, acompanhando quem profetiza Ageu. E hoje nós vamos ver como nós podemos viver a fidelidade ao Senhor, mas através de algo que é imprescindível à vida do cristão. Vivendo a fidelidade ao Senhor através da santidade. Eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Ageu, no capítulo 2, os versos de 10 a 19. O pessoal lá na mesa vai me ajudar, eles vão passar. Quero que você abra a tua Bíblia. Se você não tem a Bíblia impressa aí, e porventura também não tem no teu smartphone, no teu tablet, ou que você não quer abrir o smartphone para não ficar tentado, nem tentada a ir lá no Zap, no Facebook, você vai ler conosco, porque nós temos o texto aqui, tá? Eu vou ler, estou com a minha Bíblia aberta. Você que está abrindo a sua Bíblia, lembra daquilo que eu tenho te dito. Abra, nós vamos ler, você não vai fechá-la, permaneça com ela aberta, tá certo? E nós vamos ver através da ordem do Senhor, por meio de Ageu, a como viver a fidelidade por meio da santidade. Ageu capítulo 2, Ageu está antes de Zacarias, tá? Está depois de Sofonias. Ajudou? Sofonias é fácil deixar, gente. Aquelas Bíblias com auxílio lateral, uma bênção, né? Vai lá, né? Ageu, capítulo 2, os versos de 10 a 19. Repreendida a infidelidade do povo. E diz assim, olha: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não.
Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim. Diz o Senhor: assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a rodeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Nessa noite, pedimos que o Senhor nos ajude na exposição da mesa e que nós possamos crescer e aprender com ela, e que a tua misericórdia e graça esteja sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se você for lembrar daquilo que nós pregamos semana passada, aquele texto que nós usamos semana passada, que foi Ageu, capítulo 2, os versos de 1 a 9, se você for recapitular aquilo que nós pregamos, daquele texto para esse texto que nós lemos agora, que você leu comigo, Ageu 2, do 10 ao 19, mais 2 meses se passaram. 2 meses. Desde aquele texto que nós lemos lá no começo, Ageu capítulo 1, né, e todo o capítulo 1 para agora, são 4 anos. Tá? Do texto da semana passada para agora, 2 meses se passam. E eles continuam naquela obra que Deus havia mandado. O que Deus havia mandado fazer? Deus restaura o povo na terra, e Deus quer que o sinal da sua glória seja visto ali no meio de Israel e em toda a circunvizinhança. E qual é o sinal? O que Deus estabelece para que o povo veja e entenda que a glória dele está ali? O templo. Deus manda que o povo reconstrua o templo. Só que quando o povo começa a reconstruir, dificuldades surgem. Estou só fazendo a recapitulação rápida, viu, gente? Dificuldades surgem. Inimigos aparecem, falta de recurso financeiro, dificuldades no meio do próprio povo. Semana passada nós vimos, né, o saudosismo dos antigos, que olhavam, que contemplaram a construção do primeiro templo, e agora contemplavam a construção do novo, e eles observavam o primeiro templo era tão glorioso, cheio de pedras, ouros, e tantas outras coisas, e agora os recursos estão escassos, e as lutas tão grandes, e aqueles primeiros homens começam a ficar saudosistas e temerosos, e o coração deles estremece, e eles começam a lamuriar. E a lamúria, a reclamação, o saudosismo deles começa a desanimar os mais jovens. Nós fomos ler lá em Esdras, e nós vimos, Esdras vai descrever essa situação, e ele diz que havia uma confusão no meio do povo, porque uns tinham alegria pelo que estava acontecendo, e outros tinham pesar, e não sabia se a alegria era maior ou se o pesar era maior. Então, isso tudo estava impedindo. E o povo, por conta dessas dificuldades, abdicou, interrompeu a reconstrução do templo. E foi cuidar de outras coisas. Perderam o foco nas coisas do Senhor. Foram cuidar das suas próprias vidas. Foram cuidar dos seus próprios afazeres. Foram reconstruir suas casas. Foram trabalhar suas terras. Foram recolocar as suas fazendas em produção. Abandonaram a obra do Senhor. Isso deixa o coração de Deus indignado. Deus fala, não é isso que eu mandei vocês fazerem. E Deus manda que Ageu vá lá e profetize. E chame o povo à atenção. Dizendo, parem de olhar para as coisas de vocês e voltem a fazerem aquilo
que eu vos mandei. Reconstruam o templo. E aí nós vimos que o Senhor chama o povo a servi-lo e a ser fiel por meio da obediência. Aí nós vimos Ageu capítulo 1. Semana passada nós vimos como manifestar fidelidade por meio da coragem. Ageu capítulo 2, versos de 1 a 9. Tenham coragem diante das lutas. E agora, Deus fala para o povo, através de Ageu, uma outra coisa, né? Ele manda que Ageu chame o povo, né? E ele mostra ali a sua vontade. E nós podemos ver nesse texto que as muitas dificuldades para a construção do templo, ordenado por Deus, elas continuavam. O povo ainda se ressente de não conseguir ter grandes avanços na obra. E as lutas ainda trazem desânimo. Eles estão agora reconstruindo o templo, mas com muita dificuldade, a passos lentos, a coisa não está desenrolando do jeito que eles esperavam. Colocar em pé um templo, mesmo sem as grandes riquezas e proporções do antigo templo, era tarefa extenuante. Fazer isso com a infernal oposição dos inimigos e a falta dos recursos que facilitavam o processo, era ainda algo muito maior e muito pior. Porém, nessa profecia, que também contém uma parábola, e nós vamos trabalhar essa parábola daqui a pouco, que está lá nos versos de 10 a 14, Ageu lhe traz à tona o maior de todos os problemas que o povo estava enfrentando. E Ageu, nesse texto que nós lemos, ele mostra qual é o maior impeditivo para o avanço, o crescimento e a caminhada na obra do Senhor. Aqui, Ageu mostra qual é o maior impeditivo que eu e você enfrentamos nos nossos projetos, e por que muitas vezes batemos cabeça, e por que muitas vezes nós penamos, e por que muitas vezes nós não progredimos naquilo para o qual pomos as nossas mãos. O que Ageu trata aqui? Ele trata do pecado. Se tem algo que é extremamente danoso, se tem algo que é extremamente pesado e que nos atrapalha na caminhada, esse algo é o pecado. Às vezes nós achamos que os nossos piores problemas são os outros. Nós achamos que os nossos piores problemas são as lutas políticas e financeiras. Nós achamos que o nosso maior problema são os impostos que estão aí. Nós achamos que os nossos maiores problemas são as coisas que acontecem ao nosso redor. Mas Deus fala por meio de Ageu que o pior problema do homem, aquilo que mais lhe pesa e mais lhe impede de contemplar as grandes coisas de seu Deus, é o seu pecado. Porque Deus não age no meio do pecado. Não sou eu que estou dizendo, isso aqui não é uma profecia minha, isso aqui não é uma vontade minha, isso aqui é o que a palavra nos ensina. A palavra diz: Deus não age no meio do pecado. Deus abomina o pecado. Deus é contra o pecado. Não há comunhão entre luz e trevas. Deus não age no meio do pecado. Ele abomina, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E o salário do pecado é o quê? É a morte. Deus abomina todo e qualquer tipo de pecado. Eu concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, que faz a seguinte análise: o que emperra a obra do Senhor, então, não é a falta do recurso financeiro, a oposição dos inimigos ou os entraves políticos. O que emperra a obra é o pecado. O que impede o povo de Deus de experimentar o máximo do seu Senhor para as suas vidas é o pecado. É nisso que consiste a profecia de Ageu nesse momento, em trazer à tona a necessidade de santificação no meio do povo de Deus. Ageu está trabalhando mediante a vontade do Senhor, e ele diz isso lá no verso 10, ele fala que ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor. Não era Ageu que estava dizendo, Ageu estava sendo um interlocutor, mas ele estava trazendo à tona a mensagem do Senhor. Deus estava falando por meio de Ageu, chamando o povo a observar suas vidas, chamando o povo a fazer uma introspecção, a olhar para dentro de si,
chamando o povo a observar o dano e o peso do pecado. Deus não requer do seu povo apenas ritos religiosos. O que Deus quer de mim e de você é santidade. Mais do que sentar num banco de igreja, cantar alguns cânticos, participar de um rito, fazer as suas orações e sair daqui para a sua vida, mais do que isso, mais do que ritos religiosos, o que Deus quer do seu povo é santidade. 1 Samuel 15, 22 diz, palavra do Senhor, que obedecer é melhor que sacrificar. E obediência aqui está ligada à santidade. Santificar, viver em santidade e obediência é muito melhor do que qualquer rito, é muito melhor do que qualquer expressão feita pelos homens. Sem obediência não há santidade. E daí, tudo em que colocamos as mãos tornam-se imundos aos olhos de Deus. O Senhor não aceita nossas ofertas sem antes aceitar a nossa vida. Não adianta você querer oferecer algo para o Senhor, você querer fazer algo para o Senhor, se a tua vida não é condigna disso. Antes do Senhor olhar para as ofertas da sua mão, Ele está olhando para a tua vida. Primeiro, Ele se agrada do ofertante, para depois receber a oferta. Primeiro Ele se agrada de quem oferece, para depois receber a oferta. Mais uma vez, citando aqui Hernandes Dias Lopes, ele faz uma análise a respeito disso que eu achei bem interessante. Ele diz, a vida do adorador precisa recomendar a sua oferta. Deus está mais interessado no que somos do que naquilo que fazemos. Deus não busca adoração, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque toda adoração que é feita sem ser em espírito e em verdade, por adoradores que o adoram em espírito e verdade, é mera bajulação. E Deus abomina todo e qualquer tipo de bajulador. Deus quer de nós adoração, mas adoração que flua de corações de homens e mulheres, que o adorem em espírito e em verdade. E a igreja, durante toda a história, ela é muito rica em ritos religiosos. Mas, durante o correr da história, nós vemos que a igreja preza muito pouco pela santidade. Ainda hoje, há muitos com as mãos na obra, mas com a vida, as ofertas e as obras contaminadas. Não adianta nada entrar nesse ativismo religioso, querer fazer um monte de coisa, se a nossa vida não é condigna. Porque tudo aquilo que fizermos dessa maneira, se não estivermos em santidade, será contaminado. E pior, será rejeitado pelo Senhor. Sério, pastor? Leia a história de Caim e de Abel. 2 ofertas, só uma foi aceita. Porque só uma vinha de um adorador que estava em adoração, em espírito e em verdade. Só uma. Deus está olhando para mim e para você nesse momento. Aquilo que nós cantamos aqui, só chega aos ouvidos do Senhor se saírem de corações desejosos em viver uma vida de santidade a Ele. O que Deus quer não é a tua bajulação. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Talvez você já tenha recitado esse texto tantas vezes, e às vezes você dizia ele da boca para fora, agora você está entendendo o que ele diz. Deus está olhando para nós, para mim e para você. E Ageu então, por ordem de Deus, como nós já vimos, ele chama o povo a refletir sobre o que ensina as leis que foram dadas pelo Senhor. Porque lá na lei, Deus estava dizendo o que agradava e o que não agradava a Ele. Lá na lei, Deus dizia aquilo que era santo e aquilo que não era santo. E Deus faz mais, Ele chama a atenção dos sacerdotes. Porque o profeta, ele entregava a profecia, mas quem direcionava e cuidava do ensino, e cuidava da observação que o povo tinha que ter, eram os sacerdotes. E ele fala, vai lá e pergunta aos sacerdotes. Eu quero que os sacerdotes entendam para ensinar o povo.
Porque o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. O meu povo está perecendo por falta de observação. O meu povo está fugindo daquilo que um dia eu ensinei para eles. Então Deus chama o povo, e olha que interessante. Deus chama o povo a voltar para onde? Para a palavra. Voltem para a lei. Voltem para a palavra. Vão lá na Torá. Vão lá nos livros da lei. Vejam o que eu ensinei a vocês. E o Senhor então vai tomar uma lição deles. Como um pai e uma mãe toma a tabuada do filho, como o pai e a mãe vai lá perguntar sobre os verbos e tudo mais, Deus chama o seu povo à sua palavra. E ele propõe então uma parábola. E lá no verso 12 ele diz assim, olha só, não feche a tua Bíblia. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, na tua cabeça aí pensa em santidade, tá? Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, verso 12, e ele vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes, não. E o que está dizendo aqui? Vamos trabalhando ponto por ponto. O que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, quando o animal, sem defeito, era levado para o sacrifício, isso está lá em Levíticos, ele era considerado separado, ou seja, santo, exclusivo, reservado para o Senhor. E aquele animal, ele era oferecido no altar a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O sangue dele era espargido. O que sobrava desse sacrifício, o que sobejava desse sacrifício do animal, né, ele poderia ser usado pelos levitas como parte da alimentação dos mesmos. Porém, como preceitua a lei, isso deveria ser manuseado com todo cuidado e reverência, cuidando com a maneira e o lugar onde esses alimentos seriam comidos. Então tinha a lei que dizia, olha, vocês vão lá sacrificar. Domingo após domingo eu estou trazendo Levíticos à tona. Se você tem dificuldade para entender Levítico, acompanhe que você já vai aprender em Ageu, já vai aprender Levítico, é um carro só. Tá? Então lá no livro da lei, lá em Levíticos, o que ensinava? Ensinava como Deus queria que a adoração procedesse, os sacrifícios procedessem, como Ele queria que as coisas acontecessem. E Ele dizia, olha, vocês vão pegar um animal sem mácula, sem defeito, sem perna quebrada, sem olho furado, sem mancha, sem nada, e vocês vão reservar esse animal. Quando ele estiver pronto, vocês vão sacrificá-lo no altar, como libação, como observação pelos vossos pecados. Vocês vão confessar o vosso pecado, e o sangue daquele animal espargido sobre o altar, será como uma oferta feita por vocês. Oferta que depois acaba, porque Cristo morre pelos nossos pecados, o Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro Pascal enviado por Deus, e aí já não precisa mais disso. Por isso que hoje a gente não fica fazendo um sacrifício de animal. Por quê? Porque em Cristo, todo o sacrifício foi pago. O sangue dele é eternamente espargido sobre os seus. E nós somos vistos por Deus mediante o sangue de Cristo. Vocês vão lá e vão sacrificar esse animal. Aquele animal era sacrificado, e o que sobrava daquele animal, os levitas podiam comer. Eles podiam utilizar para a sua alimentação. Só que isso tinha uma maneira de ser manuseado. Esses alimentos, então, que sobravam, eles deveriam ser transportados até o local de seu consumo em uma veste santa, uma veste separada para isso. Isso está lá em Levítico 6, verso 27. Levítico 6 ali vai trabalhar a respeito disso, tá? Então ele tinha que ser transportado numa veste santa. Porém, se esse alimento tocasse outro alimento, e esse alimento que os levitas estavam transportando era sagrado, se ele tocasse outro alimento, o pão, como diz aí no verso 12, o cozinhado, o vinho ou o azeite, que acompanhavam essa carne, que estavam ali para estarem no preparo dessa carne, se essa carne tocasse esses alimentos, estes alimentos não se tornavam santos. A carne era santificada. Mas o fato dela ter tocado o pão, o fato dela ter tocado o vinho, o fato dela ter tocado o azeite, não fazia que estes alimentos se tornassem santos. O que Deus estava dizendo aqui ao seu povo? Ele estava dizendo que o fato de estarem com um alimento santo não tornaria esses outros alimentos também santos.
pois santidade não se transmite de um para outro. Preciso de uma água, por favor. Então, esses alimentos não se transmitem de um para outro. Essa santidade não se transmite de um para outro. Eu estava lendo um comentarista que ele diz o seguinte: santidade não se transmite por osmose. Os que estão estudando para o vestibular, aí que estão aprendendo sobre biologia, se você fez vestibular um dia, você vai lembrar a respeito da osmose. Santidade não se transmite por osmose. O fato de você encostar, o fato de você estar com alguém santo, não vai tornar você também santo. Entenderam aqui? O que Deus está dizendo aqui a respeito disso é que aquilo que é santo tocando outra coisa santa não vai tornar santo. Não vai fazer com que aquilo ali seja santo. E é isso que Deus está dizendo ali. Então, da mesma maneira, eu gostei muito dessa analogia. Da mesma maneira que um pai são, ao tocar um filho enfermo, não vai transmitir saúde para o filho que está doente. Não vai tornar o filho são. Ou seja, cada um tem que buscar na sua vida santidade. O pastor não vai salvar você. O teu pai e a tua mãe crente não vai salvar você. Você tem que buscar santidade no Senhor. Muitas vezes nós falhamos, nós pisamos na bola, nós nos encharfundamos no pecado, e nós queremos que o outro venha e nos santifique. E essa ideia se tornou tão latente no meio do povo evangélico, que o povo fala assim: irmão, ora por mim. Não tem problema nenhum orar pelo outro, me entenda. Use a tua faculdade mental aqui. O problema é, que não é a oração do outro que vai te santificar. Não é a oração do padre, do pastor, do diácono, do presbítero, do bispo, de quem quer que seja que vai te santificar. Minha voz está querendo ir embora, né? Ela não vai, em nome de Jesus. Né? Então, você tem que buscar viver uma vida santa. E o que Deus estava falando ali para o seu povo é isso. Cada um de vocês tem que observar a vossa vida. E de maneira individual, cada um de vocês tem que buscar santificação diante de mim. Eu quero que o meu povo, na sua totalidade, seja santo. Porque santidade não se transmite de um para outro. O fato de você estar ouvindo a pregação aqui nessa noite, o fato de eu estar pregando aqui para você nessa noite, não vai tornar você santo. O que torna você santo é quando você foge do pecado, é quando você busca viver uma vida santa, separada para o Senhor, em resposta àquilo que Ele fez para você. E aí, vem a pergunta seguinte de Ageu. Lá, continuando aí, né, no verso 13. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, lembrando do que diz a lei: sim, ficará imunda. E mais uma vez Deus faz menção da lei, chamando a memória do povo e dos sacerdotes aqui, aquilo que já havia sido ensinado por meio dos sacerdotes, dentro de tudo aquilo que Deus queria do seu povo. Quando alguém tocava um cadáver, isso aqui está na lei, quando alguém tocava um cadáver na lei judaica, ficava gravemente impuro, e necessitava de ser purificado com água depois de 7 dias. Então ele fazia um rito de purificação, por 7 dias, e só depois do 7º dia ele se tornava puro. Ele tinha que ser lavado com água, para que ele pudesse tornar-se puro. Está lá em Números 19, os versos de 11 até o 13. E a lição aqui então é clara: se a pureza não se transmite de um para o outro, o pecado transmite. E tem alto poder de contaminação e de destruição. A santidade não é contagiosa, mas o pecado é. É altamente contagioso, destruidor e enganoso. Tanto é que Adão, com a sua atitude, conseguiu contaminar toda a raça humana. Mas pais salvos não conseguem transmitir a salvação para os seus filhos. E o que Deus está falando é o seguinte: se houver de um lado
o desejo de santificação, mas uma parte do povo, uma parte dos líderes, continuar em pecado, eu vou continuar vendo o pecado contaminar o meu povo. Vocês são contaminados um pelo pecado do outro. E diante disso, Deus faz uma aplicação por meio de Ageu, lá no verso 14. Ele diz: então, prosseguiu Ageu, assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. O que Deus está dizendo para eles? Eu quero que vocês reconstruam o templo. Eu quero que vocês façam a minha obra, mas veja bem, eu estou falando isso para vocês porque eu quero um lugar para a minha habitação. Um lugar onde eu possa manifestar a minha glória. Mas se vocês construírem com este coração de vocês e com esse intento de vocês, eu não vou aceitar. Esse templo vai ser considerado imundo. Eu não aceito nenhum tipo de oferta imunda. Eu não aceito nenhum tipo de oferta contaminada. E o que eu estou vendo de vocês, meu povo? Vocês fazendo a obra, vocês colocando a mão nas pedras, vocês fazendo todo tipo de trabalho, mas com um coração totalmente contaminado diante de mim. E eu não aceito isso. Eu não aceito o que vocês estão fazendo. Porque Israel ainda não havia se purificado dos seus pecados. Principalmente, eles não haviam mudado o intento de suas mentes e nem o intento dos seus corações. Se você for ver lá em Esdras e Neemias, você vai ver que um dos lamentos, principalmente em Neemias, você vai ver que um dos lamentos de Neemias é que o povo continuava procurando esposas no meio de outros povos. O que Deus havia dito para eles? Eu não quero que vocês se contaminem com nenhum outro tipo de povo. Eu não quero que vocês se misturem. Alguns vão dizer que tanto Ageus quanto Esdras e Neemias, eles são os precursores do puritanismo, né? Do purismo israelita. Não é puritanismo, purismo israelita. Isso não tem fundamento teológico nem histórico, mas é uma linha que alguns seguem. Mas a verdade é, Deus havia dito para eles, eu não quero que vocês se contaminem. Eu não quero que vocês toquem naquilo que eu falei para vocês não tocarem. Porque eu não vou aceitar. É indigno diante de mim. O que eu quero de vocês é que vocês me obedeçam e santifiquem na vida de vocês. Porque o pecado que está habitando no meio de vocês está contaminando todos. Muitos estão olhando para a imundície de vocês e estão seguindo a imundície de vocês. A santidade não está contagiando, mas o pecado está tomando conta. Vocês já aprenderam com os antigos, com os pais e avós de vocês, que uma laranja podre apodrece toda a caixa. É o que estava acontecendo aqui. E é nisso que Ageu vem e profetiza. Tudo que o povo fazia, todos os seus sacrifícios, suas ofertas e suas obras, estavam sendo consideradas imundas diante de Deus. Não estavam sendo aceitas por Ele. E aí, diante disso, Deus faz uma exortação solene ao seu povo. A partir do verso 15. Ele diz, agora pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. E que dia é esse? Aquele dia que Deus exortou o povo a largarem os seus afazeres e a voltarem a construir o templo. Lá em Ageu capítulo 1, 4 anos atrás. Deus está falando para eles, lembra quando vocês chegaram nessa terra. Considerem esse dia. Antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Lembra. Antes de vocês fazerem, executarem a obra, lembra do que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Antes daquele tempo, verso 16, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras.
e com ferrugem, e com saraiva, e com toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Deus então está aqui dizendo que a desobediência do seu povo estava acarretando sérios prejuízos e pesares a Israel. Estou desconstruindo aqui na tua mente aquela ideia do Deus bonachão, que aceita tudo, porque Deus não aceita nenhum tipo de oferta contaminada. E o que Deus faz? Pesa a mão sobre o seu povo. De que maneira? Eles iam ao monte de trigo, aqui os montes, tá gente, não é montanha, monte de terra não, eram os montes de trigo. Antigamente quando se colhia trigo, o que fazia? Juntava-se montes, né? Colocava-se montes, cobria tudo. Os montes. Eles colhiam lá um tanto e colocavam no monte. E era para ter 20 medidas no monte. Mas quando eles chegavam lá só tinha 10. Não tinha qualidade o trigo. Não era usável. Deus pesou a mão que eles perdiam 50% daquilo que eles colhiam. E diz que quando eles iam nos lagares, pegarem as suas uvas para fazerem um vinho, trigo e uva, vinho e pão é um alimento sagrado no meio do povo de Israel, é um alimento essencial. Quando eles iam nas vinhas, eles iam buscar 60 e só achavam 20. Prejuízo de 60%. Porque Deus estava pesando a mão sobre o povo dele. E mais, além de não terem lucro, o devorador está vindo ali pegar o que eles tinham, Deus ainda fazia que o trabalho deles fosse extremamente penoso, porque havia no meio deles o quê? Queimaduras, a lavoura se queimava, havia saraiva, havia ferrugem, não havia bênção. Eles olhavam e aquilo que eles faziam não se tornava belo, algo atraente aos seus olhos. O fruto do penoso trabalho, além de tudo, ainda era feio, não era atraente. Por quê? Porque Deus não estava abençoando a vida deles. Diminuiu o lucro no meio deles. Aumentou o peso do trabalho. Para que o povo sentisse na pele o peso do seu pecado. E sabe o que é interessante? É que Deus pesa a mão. Deus age de maneira didática. Mas olha o que ele diz por meio de Ageu no final do verso 17. O Senhor faz um lamento. O que está escrito aí? Finalzinho do verso 17. Alguém lê aí para mim com a voz bem alta. Ele fala assim, ó, a obra das vossas mãos, né, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós o quê? Mais uma vez, bem alto. Olha o que Deus diz. Eu pesei a mão, eu ensinei vocês, mas vocês têm um coração e uma mente dura. Esse é o resultado do pecado. Coração e mente dura. Porque não houve nenhum de vocês que voltasse para mim. Diz o Senhor. Olha o que o pecado faz no meio do povo. Endurece a mente, apodrece o coração, tira o entendimento. O povo perde a direção. Vocês não entendem o que está acontecendo. Vocês estão translocados. E pior, não houve nenhum de vós que voltasse para mim. Esse é o resultado do pecado, dos excessos, de responder aos anseios do próprio coração. Esse é o resultado. Esse é o resultado de olhar só para si, de se esquecer de Deus. Mas o Senhor diz, e o que é interessante em Deus, que é bem diferente de nós, é que Deus não fica só na resenha. Deus diz e cumpre. Que é algo bem diferente que nós fazemos. Muitas vezes nós dizemos e não cumprimos. Falei isso aqui essa semana, falei hoje pela manhã de novo. Dos juramentos que são feitos solenemente no altar do Senhor e que são facilmente esquecidos na caminhada da nossa vida. Quando juramos
sermos obedientes às autoridades, quando juramos seguir a palavra do Senhor, quando juramos educar os nossos filhos no caminho do Senhor, e rapidamente nos esquecemos. Deus diz e Deus faz. Tanto é que Ele diz aqui, e Ele cumpre, e Ele diz que faria em Cristo e fez. Deus, Ele diz, eu pesei a mão sobre vocês, mas entendam, eu sou um Deus gracioso, eu salvo com amor, eu não me esqueci de vocês. E Ele fala a respeito da sua graça a partir do verso 18. Ele diz, considerai, eu vos rogo, olha só, Deus fala, eu vos rogo, considerem, desde esse dia em diante. Mostrei para vocês o que aconteceu nos dias do passado. Pesei a mão, fogo, saraiva, ferrugem, prejuízo, vergonha. Mas desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Então olhe daqui para frente, verso 19, já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Consequência dos vossos pecados. Vocês estão colhendo, aliás, não estão colhendo, porque eu não estou permitindo. Na realidade, estão colhendo o que plantaram. Mas vocês não estão colhendo fisicamente porque eu não permiti. Mas atentem isso. Desde esse dia em diante, se vocês viverem em santidade, se vocês viverem em retidão, se vocês viverem em obediência, se vocês executarem aquilo que eu vos mandei, desde esse dia em diante, ou desde esse dia, como diz a palavra, vos abençoarei. Palavra do Senhor. Eu vou abençoar vocês. Isso é graça. Eles não mereciam. Eles não mereciam, como nenhum de nós merecemos. Mas essa é a graça. Esse é o poder gracioso de Deus. Eu vos abençoarei. E Deus, o que Ele quer ali do seu povo então? É que a partir dali, mesmo que não existissem visivelmente evidências de que as coisas mudariam, mesmo que tudo fosse difícil, que eles recobrassem a fé e confiassem na graça de Deus. Não olhem mais para o passado, não olhem mais para os castigos, também não voltem mais às velhas práticas, não sejam imundos e contaminados. Tragam ao coração de vocês o aprendizado obtido em todo esse tempo e creiam no Deus que está construindo um futuro melhor para vocês. Então Ageu conclama o povo para que olhe para frente. E desde esse dia em diante, então, ele diz, Deus vos abençoará, não deixará que nada lhes falte, porém sejam obedientes, santifique-se, purifique-se de corpo, alma e espírito. Abandone a idolatria, deixe para trás os seus intentos pecaminosos e olhem para Deus. Se vocês me obedecerem, eu vos abençoarei. Se o coração de vocês voltar para mim, eu me voltarei para vocês. Eu quero verdadeiros adoradores, diz o Senhor, que me adorem em espírito e em verdade. E com isso eu vos abençoarei completamente. E diante disso, queridos, diante disso que nós vimos aqui, nós podemos ver 3 verdades que são necessárias para expressarmos fidelidade por meio da total santidade. A primeira delas, você quer viver uma vida de total santidade combatendo? Combata o pecado em sua vida. Se você quer viver em total santidade, combata o pecado em sua vida. Lembra do que diz o verso 14? Então prosseguiu Ageu, assim é este povo, e assim essa nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, o que ali oferecem. Tudo é imundo, o pecado contamina e é inaceitável diante de Deus. Se você quer viver em santidade total ao Senhor, em fidelidade a Ele, combata o pecado na tua vida. O que tem te feito pecar? É o excesso da bebida? É o excesso da comida? É o excesso da fala? O que tem te feito pecar? A pornografia? O que tem te feito pecar?
É roubar ao Senhor nos teus dízimos e ofertas? O que tem te feito pecar é a falta de fé? O que tem te feito pecar é a inobservância do dia do Senhor? Colocando atividades que não são lícitas no dia do Senhor? Deus e você sabe. O que Deus está te mandando fazer? Combata o pecado. O pecado que tenazmente te assedia, como diz o apóstolo Paulo. Elimine ele da tua vida. Porque dessa maneira é que Deus nos aceita. Livres, limpos de todo o pecado. Uma segunda verdade. Se nós queremos viver em total santidade ao Senhor, arrependa-se e volte para Deus. Só dizer que você vai combater o pecado não é suficiente. O que o Senhor nos chama é arrependimento. Arrependimento gera mudança. Arrependimento gera mudança. Não adianta você dizer que está arrependido e continuar fazendo as mesmas coisas. Não adianta você dar um tapa na cara da tua esposa e não dar um tapa na cara da tua esposa, que isso dá cadeia. E tem que ir para a cadeia mesmo. Tem que ir para a cadeia mesmo. Aí você pede perdão, ela te perdoa, você volta e bate de novo. Misericórdia. Tem que ir para a cadeia 2 vezes. Né? Arrependa-se. E eu usei esse exemplo porque eu vi uma pesquisa esses dias que diz que nos casos de violência contra a mulher, 40% de todos os casos absolutos acontecem no meio do povo evangélico. Isso é uma lástima. Isso é inaceitável. O povo que diz que tem que viver em santidade fazendo tal coisa. Né? E olha o que o Senhor diz. Eu vos feri com queimaduras e ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por quê? Porque o que Deus quer de nós é arrependimento. E que voltemos a Ele. E que façamos novas todas as coisas. Com novas atitudes, com novo pensamento, com mudança de mente e de prática. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Romanos 12, verso 2. Arrependa-se. Quer viver em santidade? Arrependa-se e volte para Deus. Em terceiro e último lugar, terceira e última aplicação. Você quer viver a fidelidade ao Senhor em total santidade? Permaneça firme no tempo das consequências. E que tempo é esse? É o tempo que você vai colher aquilo que você plantou. Porque não pensa também que você vai fazer tudo que você... Senhor, eu estou arrependido. Deus abençoa, Deus tira o peso da sua mão, mas saiba, Deus também permite que você pague por aquilo que você fez. Isso não quer dizer que Ele não te ame. Isso quer dizer que Ele está te ensinando. Então aprenda uma coisa, tem um tempo das consequências. Senão, Deus ia nos ensinar que nós seríamos levianos. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Nunca dei carinho para a pessoa. Nunca dei atenção para a pessoa. Nunca tratei com educação a pessoa. Mas quando acontece uma coisa comigo, eu quero receber carinho, educação e amor. Às vezes, nós vamos colher o que nós plantamos. Isso se chama justiça de Deus. O problema é que nesse tempo, muita gente começa a chorar, mingar, diz, eu não quero mais saber, eu não vou mais, Deus é mal comigo. Deus não é mal, Deus te abençoa, e Ele permite que você pague para que você aprenda. Daí, nós estarmos presenciando gerações tão fracas que estão vindo aí. Por quê? Porque não pagam a consequência dos seus erros. É uma geração que não sabe nem preço e nem valor. Você tem que deixar que as consequências apareçam na vida dos teus filhos, na vida das pessoas que te cercam. Deus permite isso. Quando Davi pecou, levantando o censo do povo de Israel, lembra dessa história? Deus então vai lá e repreende Davi. E o que Deus faz? Davi, você vai ser castigado. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus leva isso em consideração e fala, eu vou te dar a escolha, um dentre 3 castigos. Davi escolhe cair na mão de Deus. O que Deus faz? Deus castiga Davi. Então, nós muitas vezes vamos pagar pelos nossos erros. Só que nesse tempo nós temos que permanecer firmes. Olha só, considerar isso
Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado os seus frutos. Por que não tem dado seus frutos? Por que não tem bênção? Porque eu estou permitindo que vocês passem por isso. Só que se vocês permanecerem firmes, voltarem para mim, arrependerem-se e viverem uma vida santa, desde esse dia eu vos abençoarei. Permaneça firme. Talvez virão dias difíceis, lutas, dificuldades, consequência do pecado. Mas saiba que Deus não te abandona. Saiba que Deus está com você em todo o tempo. E saiba que Ele está fazendo isso para que você aprenda, se fortaleça, seja constante, para que você cresça na fé. E para que você traga com você as marcas que sempre te farão lembrar daquilo que você passou, mas te farão lembrar de onde Deus te tirou e para onde Deus te conduziu e a vitória que Ele te deu. Então, se você quer viver uma vida de total santidade e obediência ao Senhor, permaneça firme no tempo das consequências. E dessa maneira, nós expressaremos total fidelidade em santidade, adoração e louvor ao nome santo do Senhor nosso Deus. Considerem nesse ensino, vivam nesse propósito. Com certeza, Deus vai abençoar grandemente a sua vida em nome de Cristo Jesus. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Bondoso Deus, nós te glorificamos neste tempo, pedindo ao Pai que a partir de agora, essa palavra, esse ensinamento, tenha morada, tenha guarida nos nossos corações e na nossa mente. Que o teu povo não seja, ó Pai, de dura cerviz, de cabeça dura, coração duro por conta do pecado. Pelo contrário, que pelo sangue precioso de Cristo, que é derramado sobre a vida dos seus, que eles tenham uma mente, um coração regenerado, não se amoldando nem se conformando a este século, mas vivendo a plenitude da vontade e do ensino de Cristo Jesus para as suas vidas. Que eles respondam com fidelidade a este ensinamento, de maneira que o teu nome seja glorificado e bendito, não só hoje, mas eternamente. Amém e amém.